Olá, viajantes, aqui é o Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que você pode ouvir da sua casinha. Você pode ouvir até quando você tá deitado no chão porque tá calor pra caralho, sabe? Tá calor aqui no Brasil, acho que já é inverno, hein? É verdade, agora é o contrário das estações, mas aqui tá bem calor. Bom, estamos de volta à nossa casa. Sim. Pra quem ouviu o episódio de Veneza, essa é a continuação, né? Que eu já tô adiantando aqui. Mas se você não viu, volte algumas casinhas aí e procure o episódio que a gente gravou ao vivo, lá. A gente gravou ao vivo no sentido de estar lá, gravando lá no lugar. Exatamente, quase que as águas transbordam e nos molham. A gente, no episódio anterior, a gente falou sobre algumas ilhas desse local. E agora a gente vai dar continuidade falando sobre ela, a famosa Veneza. Sim, o que todo mundo conhece, né? Então partiu? Partiu. Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Essa cidade, no nordeste da Itália, situada sobre um grupo de mais de 100 pequenas ilhas, separada por canais, ligadas por pontes, acho que são mais de 400 pontes, mais de 100 canais. Ela é conhecida exatamente por essa beleza diferente, né? Não é qualquer lugar que tem esse mesmo aspecto, né? Sim, Veneza é uma cidade que o transporte público é fluvial, né? É na água. Então tem uma característica muito diferente das cidades comuns, né? Para a maioria das pessoas. Obviamente tem pessoas que moram em cidades que são beiradas por rio, que tem alguma condição assim, mas lá praticamente todo o transporte, os ônibus são em cima da água, então tem uma característica muito diferente, inclusive as construções, tudo, né? Tudo é muito diferente. É porque lá as motos... São como jet skis. Pior que a gente falou isso lá, né? A gente tava lá, não sei o que veio na cabeça que a gente tava conversando, que saiu essa expressão. Pra quem conhece aquele comercial, acho que nem lembro. Era do governo federal ou do governo estadual, não lembro. Mas falava sobre prestar atenção no trânsito, né? No trânsito marítimo, né? Que quando o pessoal chega o calor, o pessoal vai nadar nas represas, mares e tal, pra fazer atenção com jet ski, lancha, porque as lanchas são carros, os jet skis são motos. Bom, pelo menos foi vinculado no estado de São Paulo, né? Pra quem não conhece, acho que vou achar aqui, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, só pra ficar... Vamos ver se a gente acha esse vídeo que é engraçado. Bom, Veneza ela é conhecida como cidade flutuante, cidade dos canais, ou então até a rainha do Adriático, né? Ela ali, tem a Lagoa de Veneza, né? Ela foi construída ali meio que em cima de um pântano que tem, porque desboca dois ou mais rios ali. E aí ela tem 3 saídas para o mar aberto. Então é uma lagoa de água salgada, vamos dizer. Sim, a gente tinha girado bastante a Itália, mas faz 3 anos que a gente tá aqui girando, andando para lá e para cá. E a gente não tinha visitado ainda Veneza, tão famosa. E a gente aproveitou essa ocasião do Covid-19, nessa pandemia, que agora que teve a reabertura do turismo e tal, ainda tá muito tranquilo. Então a gente teve a oportunidade aqui de pegar alguns dias de férias e tal, e eu falei, vamos pra lá, vamos pegar uma cidade que é muito movimentada, porque Veneza é extremamente turística. Sim. E a gente falou, vamos fazer agora, que talvez agora seja o melhor momento pra gente visitar ali, e tá um pouquinho mais parecido com o que a gente gosta, que é um pouco mais tranquilidade, porque a gente quer conhecer os lugares que são turísticos também. Só que o problema do lugar turístico é a quantidade de pessoa, né? Então a gente gosta de um lugar mais tranquilo, que você não sofra muito, né? E a gente teve a oportunidade agora de ir lá brincar, passear, e tava realmente muito tranquilo. Foi muito gostoso, por não ter esse vucu-vucu de gente, né? Que é o que a gente não gosta muito. A gente, queira ou não, a gente já se habituou a morar numa cidade pequena, com pouca gente.
Então, quando a gente vai para grandes centros, grandes cidades, a gente estranha um pouco a quantidade de gente. E aí foi uma oportunidade muito legal. Veneza é conhecida também pela sua arquitetura e pelas suas obras de arte. E assim, é bem claro quando a gente chega lá, dá pra ver exatamente isso. E ficou mais clara a questão da arte. Eu já vou iniciar esse podcast com um dos lugares que eu mais gostei de ir em Veneza, que não é tão turístico assim. Sim, diga-se de Né? passagem, porque a maioria das pessoas que a gente conversou ali não conheciam. Inclusive, a gente deu dica para uma pessoa que a gente conheceu no hostel. A gente tava ali no hostel com uma galera. A gente conheceu o Bruno, que mora em Londres, e ele acabou me indicando para ele, falando que a gente tinha feito essa visita. Ele foi, adorou, e ainda postou no Instagram, marcando a gente lá, que ele tinha ido para esse rolê, porque ele ouviu a gente falar, e ele tinha adorado. Que é a Bienal. E a gente veio descobrir um pouco mais a fundo a história lá, né? Exatamente. A gente tinha acabado de almoçar e tava em um daqueles vaporetos, né? Que daqui a pouco a gente explica o que é. Se você não ouviu o episódio anterior, se você já ouviu, você tá sabendo o que é esses vaporetos, o que são. Senão, daqui a pouco a gente explica. Mas assim, a gente tinha acabado de almoçar, tava meio bodeando, né? Quase dormindo nesses barcos. E aí a gente viu um lugar cheio de árvores. Tipo assim, uma ilha com muita árvore, um parque Muito bonito. E tinha um barulho ensurdecedor de cigarras, inclusive. Sim, nossa, dava pra ouvir de longe. A gente tava no barco e a gente tava ouvindo o barulho das cigarras. E aí eu corri pegar no GPS pra ver qual que é e vi que tinha uma parada que dava pra gente parar, né? E que parava ali, porque a hora que a gente já viu, já tinha parado, né? O barco parou e continuou, e a gente falou, nossa, que lugar bonito, né? E aí vi que dava na próxima parada, dava pra gente descer. E a gente desceu lá no Jardins, que é um pouquinho mais pra baixo. Isso, porque esse lugar dá pra parar em 2 lugares, que acho que é Bienal. O ponto chama O Bienal. ponto se chama Bienal e o outro se chama Jardins. Mas assim, essas 2 pequenas ilhas, elas são ligadas por uma ponte, então dava pra atravessar. Então a gente bodeou um pouquinho ali no jardim. Ouvindo cigarra, ouvindo né? as cigarras, Inclusive, tava cheio de casquinha de cigarro grudado nas árvores. É verdade. Mas muito, assim, não Tinha é pouco. Que dizem, né, que elas demoram anos. O ciclo de vida dela é bem longo e tal, e pode ter sido uma oportunidade de ver elas. Não sei, preciso estudar melhor o ciclo de vida. Não, mas ouvi sim, né? A gente viu só as casquinhas delas. A carapaça, né? E aí a gente foi andando sem compromisso, a gente viu a Bienal de Veneza. E aí tinha uma galera entrando nesse lugar e tal. Tinha uma portariazinha. Tinha uma portaria, tinha esse guarda na frente. E aí a gente foi perguntar, curioso que somos, né? Fomos perguntar qual é que era, né, do negócio, do lugar. O quanto custava, tinha que pagar a entrada, tudo. E aí foi surpresa que o guarda respondeu pra mim que era gratuito. É a palavra mais bonita que existe durante uma viagem, né? Grátis, palavra gratuito. mágica. Palavra mágica. Free. Soa como música para os nossos ouvidos. E a única questão é que para você conhecer ali a Bienal, que a gente vai explicar melhor o que é, você tinha que só prenotar, que seria agendar a sua visita com antecedência, no mínimo 2 horas antes. Pelo site e tal, muito simples, você entra no site labienal.it, .org. Vou pôr aqui embaixo na descrição, a gente certo? deixa também a descrição. E lá você pode agendar o horário da sua visita e escolher a temática da sua visita. E eu prenotei a visita para o jardim, que é com temática jardim, o Jardim da Arte. Eu já ia falar italiano aqui. E foi a temática do nosso passeio. E a gente deu uma puta sorte que na hora do nosso passeio, que é um tour guiado, dura mais de 1h15, mais ou menos. Era um cara que fazia esse tour. O tour é só em italiano, para quem tem curiosidade. Ou gostaria de aproveitar um dia que for lá e tiver tendo esse tour, que a gente não pode garantir. Não sei se tem sempre esses tour. E tinha só eu, Mac, uma mulher e a filha dela. Só. Sim, éramos em 4 pessoas com um guia privado ali, que a gente não pagou nada, e ele foi explicando. Então foi muito rico, né? A questão que a Manu falou realmente estava sendo feito só em italiano, não só essa temática como a outra, também estava escrito lá que era só em italiano.
Mas é bom você dar uma olhada no site, que pode ser que tenha em outras línguas e pode ser que nem tenha. Porque que acontece? Nesse momento que a gente visitou a Bienal, era para estar tendo o evento da Bienal, né? Que era nessa época aqui, mais ou menos. Esse ano, pelo menos. É, esse ano. Porque acontece a cada 2 anos, por isso que é bienal. É o famoso que você nem repara, mas você é aquilo, Sim. né? E era para estar acontecendo, inclusive ele falou que não está acontecendo devido ao Covid, né, com a pandemia. E nada mais é a Bienal que uma coisa bem parecida que a gente tem no Brasil, e tem ligação, que é a Bienal de São Paulo. Então a gente Exatamente. foi descobrir no tour que essas coisas são ligadas, elas têm ligação, e a gente foi entender isso lá. Pelo menos eu não sabia, né? Nem eu sabia. O nosso guia, ele... Eu vou passar as informações que a gente ouviu, né? Então, eu vou vender o peixe que a gente comprou. É, lógico, sim. Ele contou pra gente que aquela Bienal ali de Veneza foi a primeira Bienal do mundo a ser construída, né? E ela foi inaugurada em 1895. E ali acontece um dos eventos mais importantes da agenda mundial de arte. Sim. Mundial, gente. Vocês estão ouvindo o que a gente tá falando, É. né? E aí é muito legal, porque assim, esse passeio que a gente fez, basicamente a gente foi conhecendo cada pavilhão onde é expostas as artes, cada 2 anos. E aí é muito legal porque cada país tem o seu próprio pavilhão. Então você vai passando pelos pavilhões, tem o nome do país lá, e inclusive tem um pavilhão do Brasil. Sim, que a gente viu lá. E ele conta, nesse caso, no nosso caso, que a gente falou, são várias temáticas. Ele acabou contando a história de como funciona e a gente entendeu por que cada país tem um pavilhão. Porque no começo não era assim. A Bienal iniciou com a exposição de artes, né? Muito importante para Veneza e tal, porque ali você vê que é uma região que é banhada por artes, né? E devagarinho o mundo foi fazendo exposição ali, foi sendo curado por Veneza para ser exposto ali. E tem toda uma história que encadeou dos países começarem a criarem o seu pavilhão ali dentro para poder ter exposição dentro de Veneza, dentro do seu pavilhão, como se fosse um espaço do país ali dentro de Veneza. E ela devagarinho foi se tornando a exposição mais importante do mundo, né? E que nada mais é que uma exposição, uma expo, né? Eles falam expos aqui. Sim, é uma das hoje, né? Mas na época Era a única, única, né? E aí até hoje não é a Bienal de Veneza que convida os países, e sim os países que fazem o pedido para entrar para a Bienal. Então é muito interessante. E o bacana também é que cada pavilhão é assinado por um arquiteto famoso de cada país, né? Então, assim, a arquitetura desses pavilhões também reflete bastante essa personalidade tanto do arquiteto quanto do próprio país. E da época também que foi construído, porque isso foi acontecendo em anos diferentes, né? Inclusive a gente lá é retratado o pavilhão da Alemanha, que tem linhas nazistas, né? Linhas da época nazista, porque foi refeito pelo Hitler. Então tem toda uma arquitetura que até hoje, segundo o cara que estava explicando pra gente o guia, que quando tem exposição, é o pavilhão que acaba sendo depredado por ter ainda a arquitetura de uma época que reflete a Segunda Guerra. Sim, acontecem algumas formas de protestos ali dentro, né? E assim, já foi discutido inúmeras vezes se aquele pavilhão deveria ser derrubado e ser construído um novo. E segundo o nosso guia, ele deu a opinião própria dele, pessoal, e eu sou bastante de acordo com o que ele falou, que ele acha que não tem que ser derrubado, tem que manter, porque aquilo é história, né? Porque é a mesma coisa que a gente querer destruir, por exemplo, os campos de concentração. Aquilo ali é história, e a história serve pra gente não repetir ela de novo, né? E se a gente destruir... Eu sei que foi um período horrível, triste e vergonhoso, quando a gente olha, mas faz parte da história, a gente não tem como destruir a história. A gente pode destruir algumas lembranças dela física, mas assim, as famílias que passaram por aquilo e a história, ela sempre vai permanecer, né? Então eu acho importante manter. Na minha opinião, óbvio, tipo, vocês que estão ouvindo, se tem opinião diferente,
Tá tudo bem, gente. A gente só tá compartilhando a opinião do nosso guia e a nossa também. Sim. A história você tem que... A importância da história é pra não repetir, que nem a Manu falou. Se você sabe o que aconteceu, você não vai fazer de novo, em teoria. Teoricamente, a gente aprende com os nossos erros e aí a gente tende a melhorar, né? Mas teoricamente. Bom, era uma pena que ali os pavilhões não estavam tendo a própria amostra da Bienal, né? Que seria esse ano, infelizmente. Inclusive, eles falaram que vai ter alguma coisa da Itália, né? Que eu não sei se vai ser ainda esse ano ou ano que vem. Que é para poder usar o espaço, porque o espaço é feito para isso, né? Mas Veneza em si é uma obra de arte, tanto na construção dela, quanto em tudo que você olhar lá é voltado para a arte. Tanto que tem o famoso carnaval, né, em Veneza, que tem as máscaras. Então as máscaras tem para todo lado. Toda essa história das máscaras tá tudo em qualquer canto que você for vai ter essa história. Sim. E o bacana da questão da Bienal, você vê que ele é tão importante porque por anos ela foi quem sustentou ali a comune, né, o município. O município. Então, tipo assim, porque boa parte da renda gerada ali era o que sustentava todo ali o município de Veneza. E apesar, assim, historicamente, Veneza foi uma grande potência marítima, até porque é o lugar que ela tá ali, né? Então, ali na Idade Média acho que até o Renascimento, foi um período de grande riqueza. E isso reflete muito naquelas construções enormes, do jeito que foi expandindo e tudo mais. E é muito engraçado porque a história de Veneza é exatamente ao contrário. O povo que foi expulso das terras, eles foram morar nessas partes que eram alagadas ali. E aí foi crescendo o povoamento, só que daí como por ser um ponto super... estratégico, né, para a questão marítima, aí o jogo virou, não é mesmo? Sim. Bom, a gente conheceu também o famoso, a peça, acho que mais conhecida da Itália, talvez, a Piazza São Marco. Sim. Que é o que você vai... Se você procurar Veneza, aí uma das coisas que vai vir na sua cara vai ser a Piazza São Marco, que tem, acho que a construção mais... Uma das mais bonitas que tem ali e também mais conservada, porque realmente ali naquela área ali é tudo muito perfeitinho, muito novo, cara de novo. E é muito interessante porque a Piazza São Marco é uma das piazzas que fica completamente imersa na água quando tem como é que chama isso? As marés, né? Então, assim, a gente não tava na época, acho que é em outubro, se não me engano, que tem esses alagamentos. E, inclusive, naquela época que tava tendo muita chuva aqui na Itália e ali ficou alagado por um bom tempo, eles estavam preocupados, porque a Basílica de São Marco que tem ali é uma basílica lindíssima, pelo menos por fora, porque a gente acabou não entrando. Mas, assim, por opção, tá, gente? E assim, tipo, ela é lindíssima, realmente seria um pecado se caísse. E ali do lado da Basílica São Marco tem o Palácio Ducale, que já foi castelo, já foi fortaleza, já foi prisão, já foi um monte de coisa ali. Enfrentou esses anos todos e, sinceramente não parece tão antigo. Sim. Não é? Sim, tudo que tá ali ao redor da Piazza São Marco é realmente muito bem conservado. Eu imagino que deve ter um trabalho de restauração para manter aquilo daquele jeito, porque realmente a hora que você chega ali é muito impactante por parecer novo. Parecia que foi feito faz pouco tempo, sabe? E é meio que o ponto central, né? Até inclusive das embarcações. A hora que você chegar ali vai ser um caos. Mesmo com pouca gente. É o principal ponto de Veneza, é a Piazza São Marco, né? E o Palácio Ducale, ele é um museu hoje. Ele tá aberto à visitação. Durante a época, assim, que tem bastante turista, é bom você reservar pelo site, porque senão você não consegue entrar lá. Sim. E é lógico que é limitado, né? O número de pessoas que entram. Essa vez que a gente foi, tinha um pouquinho de fila, assim, mas daria pra comprar na hora e entrar. A gente optou por não. Pode ter sido um erro?
Pode ter sido. Mas a gente, dessa vez, não tava afim de... Sim. Não, e outra, a gente mora aqui na Itália. Com certeza a gente vai voltar ali. A gente mora Eu acho relativamente bem perto. provável, porque, por exemplo, Torre de Pisa, a gente já foi umas 4, 5 vezes. 5 vezes. Então. É. A gente acabou levando todo mundo pra Torre de Pisa. Hein? Agora a gente começa a levar todo mundo pra Veneza. Sim. Mas é relativamente perto de casa. Estamos a 400 quilômetros de distância. Então não é uma viagem tão longe assim. E é um lugar pra você ir provavelmente mais de uma vez. A gente optou por caminhar, andar pra todo lado. Inclusive a gente andou muito. Muito. Desde a hora que a gente acordava até a hora de dormir, a gente ficava andando. E assim, ali só mais uma coisa ali sobre a questão do Palácio Ducale, só pra fechar. Do lado tem uma ponte, e aí você visualiza as gôndolas passando ali por baixo daquela ponte, e aí você vê uma ponte em cima, que é a única ponte coberta que vai ter ali, que liga o Palácio Ducale com outro prédio, basicamente. Aquela ponte, ela se chama Ponte dos Suspiros. A galera romantiza um pouco, tira foto ali, mas nem imagina o que é aquela ponte ali. Ela tem esse nome exatamente de Ponte dos Suspiros, popularmente dita, porque os condenados à morte passavam por ali. Então era a última vez que eles viam o Lago de Veneza, era por aquela janelinha ali. Então acho que era o último suspiro, né? E aquela pontinha ali é onde leva os calabouços e tudo mais. Por relatos que eu ouvi e li, me falaram que o tour lá dentro, além de passar por todas as salas onde os duques viviam, pelas armaduras e tudo mais, diz que você visita também os calabouços, que é bem úmido e, lógico, nada bonito, né? Sim. E Veneza dá pra você fazer a pé, uma boa parte. Se você chegando de trem, você vai ter a opção já de atravessar uma ponte principal e cair na ilha principal, que é a ilha de Veneza ali, que todo mundo conhece como Veneza, mas é uma ilha. E fazer praticamente tudo a pé. Inclusive, a gente conversou com um amigo nosso esse final de semana, ele falou que em coisa de 25 minutos ele atravessou ela inteira. Da estação até a Piazza São Marco. São Marco, sim. Imagino que ele fez tranquilamente isso, porque realmente não é tão longe. Mas lógico que se você quiser conhecer toda a extensão, incluindo o jardim lá embaixo, né, a Bienal, as outras ilhas, meio que você não vai conseguir fugir da embarcação. Por exemplo, a Giudecca foi onde a gente ficou hospedado na Giudecca, que é uma outra ilha. Que é basicamente uma ilha de moradores. É, uma ilha de moradores, que ia ter um evento, que a gente foi e era pra ser a data do evento de queima de fogos, que é o do Redentor. Festa do Redentor. Festa do Redentor. Infelizmente não teve a queima de fogos, mas teve a festa em si, entre aspas, né? Mas teve, que é muito legal. Inclusive a gente já conta. Mas ali a gente era obrigado a pegar transporte marítimo. Então, pra gente, o que a gente fez? A gente chegou lá e pegou o abonamento de 72 horas, que seria tipo um ticket que você pode usar durante 72 horas à vontade, ida e volta para todo lado. Então, é muito conveniente se você tiver que se deslocar. Né? Sem contar que esse vaporeto, que ele passa, além dele passar de ilha para ilha, ele atravessa todo o Canal Grande, que é exatamente no meio de Veneza. Então, assim, que é alguns lugares que as gôndolas passam, porém as gôndolas, elas tentam entrar mais ali, tipo, nos canais mais tranquilos ali, até porque, né, o pessoal vai remando, não tem motor, gôndola. Tem lugares que só gôndola pode entrar. Exatamente. E tem lugar que passa lancha também, que são os canais um pouquinho maiores. Mas esse vaporeto, ele passa por todo o Canal Grande. Então, quando a gente tava cansado, realmente, a gente sentava lá e parecia que a gente tava fazendo um tour, igual aqueles tours de... Sabe aqueles ônibus turísticos? Basicamente, só que com a galera toda, né? Não, como resumo, o vaporeto é praticamente um ônibus mesmo. É um barquinho um pouquinho maior, que comporta uma quantidade boa de pessoas. Dependendo pra onde você vai, tem a cada 15 minutos, a 10 minutos, tem muito. Então, você consegue, por exemplo, como a gente tava tranquilo também quando a gente foi, né? Mas a gente conseguia pegar barco praticamente sem ninguém. Então, a gente sentava lá na pontinha lá e ficava curtindo. Então, a gente fez foi para todos os lados, né? Fez todo o entorno, contornamos a ilha completa. A gente desceu em quase todas as estações. Então, a gente andou muito, cruzou muito. Inclusive, no canal alto, no canal grande que a Manu falou, tem o Rio Alto, que é onde ocorre o mercado.
Então, se você estiver indo, você também tem a opção de ver o mercado de peixes ali de Veneza, que é bem no centro do canal, chama Rio Alto, a parada. E ali a gente tava até por acaso, assim, né? Foi logo no começo, quando a gente chegou, a gente tava conhecendo, entendendo como funciona. A gente parou ali. Aí tem um monte de frutos do mar, pra quem gosta, né? Peixe, frutos do mar. E a gente adora, né? Então você vai também ver muitas pessoas tirando fotos de noiva, que a gente viu a noivinha. Nossa, viu? tem muita noiva, muita. Isso porque tava tranquilo. Imagina quando é alta, que tem, todo mundo pode fazer sim. tudo, né? Porque agora só pessoas da Itália, da Áustria, tava ali, não tinha muita gente. O bacana de Veneza é que tudo é algo pra você tirar foto. Então, assim, tipo, é uma coisa bonita. Porque as pontes em si é um espetáculo à parte, porque cada ponte é diferente da outra, né? Então, por exemplo, essa ponte do Rialto, ela lembra, mas um pouco de longe, assim, só quem viu. A Ponte Vecchia de Firenze, né? Ou Florença em português. Que tem umas lojinhas em cima, só que essas lojinhas estavam fechadas. Devido à quarentena, assim, nem tudo tava funcionando, né? 100%. Mas uma outra ponte que eu achei bem bonita é a Ponte della Academia. Sim. Que ela é feita de madeira. Inclusive, a gente sentou lá, né? E tava um vento. Que pena que tava ventando. E logo começou a dar uma chuviscada de leve, mas choveu bem pouquinho no final do dia, porque era bem final do dia, né? E deu uma chuviscadinha de leve, mas ela era bem bonita mesmo. Mas assim, vai ter várias pontes, acho que tem Ponte da Liberdade, tem várias pontes, aí assim, é legal que você pode ir passando por elas e conhecendo, assim, andar o que você mais vai fazer, vai com um sapato confortável e anda. Sim. Mas assim, como a gente falou das gôndolas, vamos falar das gôndolas também, pra quem tem curiosidade de quanto custa. A gente ficou em Veneza 5 dias. Então, a gente chegou no meio da semana. E no meio da semana, o pessoal ofereceu gôndola pra gente a partir de 30 euros. Por pessoa. Óbvio. Só que daí, conforme chegou sábado, domingo, essas gôndolas estavam 80 euros de dia por pessoa. E os passeios noturnos, 100 euros. Então, tipo, é uma variância ali de 30 a 100 euros. Só pra vocês terem uma ideia de quanto custa passear nas queridas gôndolas. Sim. Os nossos amigos que vão agora pra Veneza, eles falaram que conseguiram agendar com antecedência por 30 euros. Então, se você tem muita vontade de fazer o passeio... e detalhe, existe um monte de gôndola, mas um monte. Então, isso significa que vai ter diversos tipos de passeios. Porque vai ter gôndola que vai estar lá em cima no começo da Veneza, então você vai andar pelos canais lá de cima. As gôndolas que estão lá embaixo na Piazza São Marcos são outras gôndolas. Pode ser que varie o preço por local também, porque é muito diferente um lugar do outro, né? Então, a gôndola ela faz um percurso limitado, né? Porque o cara tem que me remar a mão. Então... assim, eu nem tenho ideia de quanto tempo que ele anda, porque a gente não andou de gôndola, a gente só viu elas. E é muito interessante porque as gôndolas, elas são diferentes, elas não são iguais. Tem umas que são muito luxuosas, assim, tipo, parece que tem uma poltrona de rei, rainha dentro, com vermelho, dourado, e outras que são um pouquinho mais simples. Talvez as de 30 sejam as mais simples. Sim, não sei. Bom, depois a gente conversa com nossos amigos e vão falar pra gente que eles pernotaram lá, como que era que eles pernotaram. É muito bonito. Não, todas elas vão ser muito bonitas, todas elas vão ser um rolê que você não vai fazer de embarcação, porque a gôndola vai entrar num canal que é feito pra ela. Então, só desse modo você poderia entrar nesse tipo de canal. Então... E o que deu pra ouvir, pelo menos, aparentemente, quando a gente passava nos canais, é que o cara que eu não sei qual é, o gondoleiro, não sei se tem esse nome... Vamos chamar ele de gondoleiro. Se não existe, a gente inventa. Primeiro que é muito bonitinho, porque todos vestem a mesma roupa. Eles vestem uma camiseta branca e vermelha, tipo Wally, Where's Wally? Branca e vermelha, listradinha, uma calça preta social, um sapatinho preto. E alguns deles usam chapéu. E aí... eu percebi que eles iam explicando pro pessoal que tá no barco, assim. Então, tipo, meio que rola um guia também, né? Sim, você não tá pagando só pelo passeio, né? E aí eu vi explicando em inglês alguns. Exatamente. Então, pra quem não fala italiano, mas fala inglês, não se preocupe porque eles ofereciam, inclusive, em inglês. E eles falavam bem. Então, um lugar da Itália que se fala inglês, check. A gente ficou na ilha de Giudecca, em um hostel. Sim. Porque, assim... se você for lá em qualquer site desses de buscas de hotel, só para ter uma ideia de quanto custa um hotel em Veneza, você vai levar um susto, porque não é barato. Tem hotéis, assim, muito luxuosos ali.
Inclusive, restaurantes também muito luxuosos. E alguns você chega só de barco privado, assim. Tipo, você não chega igual com um vaporeto, por exemplo. Sim, então não é o custo só do hotel. Às vezes você pode se enganar, né? Achando que, beleza, vou pagar caro no hotel porque eu tô afim de gastar, mas aí depois chegar você tem que pagar o táxi e aí complicou. Eu acredito que esses hotéis devem ter o transporte próprio. Mas eu acho que se você sair dali na hora que você for voltar, não sei se você liga e o hotel te manda buscar. Não sei se é, tipo, enfim. tão disponível assim, né? Mas também quem tiver disponibilidade de pagar 200, 300 euros a diária, acho que não tá muito preocupado com o táxi, né? Sim. Isso você multiplicando pela quantidade de dias, porque a gente gosta de ficar o máximo de dias possível. Se você multiplicar pela quantidade de dias, sempre complica, né? E foi por isso que a gente escolheu um hostel, né? Que é aquele famoso lugar onde você compartilha um quarto, que ele pode ser misto, ou pode ser feminino ou masculino. Depende aí. Só que quanto mais você filtrar, mais caro ele fica. A gente foi no meio da galera mesmo. Esse quarto, sei lá, cabiam 16 camas, ou mais, eu não sei. E custava 17 euros a diária por pessoa. Mas era muito arrumado, porque era muito bonito, né? Principalmente a recepção dele era muito bonito e os quartos nos surpreendeu, ainda mais pelo preço, né? Que a gente já vai preparado achando que vai ser, né, chulé. Mas não, era muito bom. Roupa de cama limpa. Tudo limpo, tudo... Que é o que importa, né? Limpeza. Pode ser pobre, mas tem que ser limpinho. O colchão também era muito confortável. A gente dormiu muito bem. Não sei se era que a gente tava cansado. E aí lá a gente acabou conhecendo um grupo de brasileiros, né? Verdade, a gente conheceu porque o pessoal do Nordeste. Aliás, eu gostaria de mandar um beijo pra esses meninos que a gente conheceu. Os perrados. Eles são uma graça. Eu fiquei encantada por eles. Eles vieram pra Europa pra estudar, ficaram presos aqui por conta da quarentena. E aí depois eles, na hora que abriu, né, a porteira, a galera saiu pra conhecer um pouco aqui a Europa. Então eles estão viajando. E aí a gente percebeu que o bichinho da viagem picou eles, porque eles estavam falando assim com os olhinhos brilhando. E eu fiquei muito contente de ver a felicidade deles assim, porque é o que a gente sente e é o que a gente tenta passar aqui no podcast pra vocês. Sim, aquele fazer com o mosquitinho pique vocês também, pra vocês se apaixonarem por viajar. E acho que por último a gente podia concluir falando da biblioteca, que era outro rolê grátis e muito... bonito, porque tem uma característica local, tem uma história por trás, né? É uma livraria, na verdade. É uma livraria, se vocês procurarem lá, tipo, livraria fica no Rialto. Inclusive, ela sofre com essas águas aí que sobem e tal. Então, você vê até aqueles livros que estão todos estragados assim embaixo, que são usados pra sustentar os outros livros. Mas, tem livros de todo lugar do mundo, vários gatinhos fofinhos. Ali nessa livraria é possível você tirar foto dentro de uma gôndola. Sim, se você quer só tirar foto, se estiver no rolê Roots e quiser só tirar foto, você consegue. Você vai na livraria, vai lá no fundo da livraria, vai ter uma gôndola estacionada. É até meio estranho. Quando eu cheguei na livraria, eu cheguei no fundo, achei que era alguém estacionando e descendo. Mas depois eu fui ver que ela tá presa ali, então você pode entrar dentro dela, tirar foto e sair. Então você até consegue uma foto de gôndola sem gastar nada. Então assim, Veneza é pra ser descoberta, dá pra você se perder por ali, se achar de novo, porque nem é tão grande assim. É muito bonita, é um lugar único. Eu nunca tinha visto um lugar como aquele, eu fiquei encantada, adorei conhecer Veneza. Tem as outras ilhas, tem a praia dos venezianos ali. Então assim, tem muita coisa a ser descoberta. Eu acho que cada vez que a gente for, porque eu pretendo voltar, a gente vai descobrir alguma coisa diferente. Sim. Bom, temos um programa. Temos um programa. Um abraço, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @viajacast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui.
Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente pra gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br. E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio. Este podcast foi editado por Play Áudios.